Bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Ah, obrigado. Sim, Jailton, tá ok. Ok. Ver é uma coisa, ouvir que está ouvindo bem é bem melhor, né? Obrigado. Gente, que oportunidade maravilhosa. Sempre é, né? Muito bom a gente estar aqui, poder falar. A minha dificuldade sempre é conter a emoção, para variar, né? Ainda mais quando pega um tema assim tão bacana. Queria agradecer muito a coordenação, Beth, Paty, porque o tema é maravilhoso. Na realidade, eu sinto que eu não fui escolhido para falar sobre isso. O tema me escolheu, mais ou menos isso. O tema é sobre a prática do perdão. Então, para começar a falar sobre esse tema, eu queria falar de uma coisa, perdão já não é tão simples assim, né? Tão leve, vamos dizer assim. Eu queria poder compartilhar com vocês uma pequena parte mais doce, vamos dizer assim, se me permitem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estão vendo bem? Está tudo certo? Impossível falar da prática do perdão sem falar da ofensa, em primeiro lugar. Né? E a ofensa, a gente tem a ofensa aqui de diversas formas. A física, tchan, a ofensa física é uma coisa que machuca. Pode ser também uma ofensa material, que nos leva a um pedaço de alguma coisa, algum bem que a gente tem, né? Pode ser também uma ofensa moral. Sabe quando falam da gente? Pode ser. Pode ser também uma ofensa que seja uma omissão, ou pode ser uma ofensa que seja uma agressão. E, por último, pode ser a indiferença. A indiferença também ofende. Mas o que eu queria mostrar, na realidade isso é só uma brincadeira, desculpem, né? Mas o que eu queria falar da ofensa é que a ofensa, geralmente, ela se apresenta de algumas formas. Às vezes, ela é inesperada, porque a gente tem um padrão de comportamento, não é isso? Uma forma de agir, as nossas coisas. A gente tem ali uma rotina que a gente faz alguma coisa esperando determinado resultado. Sempre assim, é tudo calculado. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, é calculado. Você cumprimenta uma pessoa, espera uma resposta, uma ação, espera uma reação e assim por diante. Então, quando alguma coisa nos agride, ofende, certamente está fora do nosso padrão esperado. Às vezes a ofensa, ela é agressiva. Tudo que sai dessas nossas, vamos dizer, fronteiras, que a gente estabeleceu, agride. E tudo isso que tira a gente do normal, incomoda. Tudo que agride e incomoda, ofende. É uma flexibilidade difícil aceitar essas invasões. Né? A ofensa também é chocante. Ela choca porque ela é a reação ou ação de alguém que a gente não espera que tenha aquela postura. Então, ela não está no nosso domínio, na nossa rotina, na nossa forma de ser, de agir. Então, ela sai da nossa zona de conforto, ela choca. Às vezes, a ofensa é decepcionante. Sabe, a decepção sempre é proporcional à expectativa que a gente tem. A decepção vem de alguém próximo, ela pode vir até de um adversário. Nunca vem de um inimigo, porque de um inimigo você espera algo assim. Quem mais nos machuca, infelizmente, são os mais próximos. Eles estão lá para nos ensinar, para dar oportunidade de exercer uma série de coisas. Então, quanto maior a proximidade, sempre maior a possibilidade de atrito. São as formas da ofensa, o peso. A ofensa tem um peso, né? Ela tem um peso significativo, que se a gente não souber tratar isso, esse peso aumenta muito. A gente vai experimentando um gosto ruim, amargo, de um ressentimento, que a gente vai alimentando lá dentro como se fosse parece uma gastrite. A gente se ofende, fica ressentido, com mágoa, com raiva, e aí fala assim, nossa, eu estou morrendo de raiva.
tem uma notícia para você, tá mesmo. Esses dias estudando aqui, vi uma frase muito esclarecedora no Google, né? Sempre no Google, né? Uns dizem que é de Nelson Mandela, outros dizem que é de Shakespeare, Clarice Lispector, Jô Soares, Neymar talvez seja, não sei. Fala assim, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Faz mal para a gente. A ofensa, ela funciona como se fosse um arpão. Ela fere em 2 momentos. Quando nos atinge, de fora para dentro, ela fere, machuca. E aí, como um arpão, ela se aprofunda no nosso corpo, na nossa alma, vai machucando na medida em que a gente não para de alimentar aquela mágoa, a raiva, o rancor. A gente só se livra desse mal quando corta. Quando corta a corda, corta a linha e arranca o arpão pelo outro lado. Entra pelo ódio e a gente retira pelo amor. É o momento da caridade. O amor está aí na caridade. O amor está aí no perdão. É o perdão. Então, o que é o perdão e o que não é o perdão? O perdão não é, por exemplo, comportamentos que tragam dores físicas, apoiar esses comportamentos. Nunca. Isso é masoquismo, né? Não é perdão. Fingir que está tudo bem, mas está tudo numa ruína. Também isso não. Isso é negligência. Aceitar condutas inadequadas, agressivas. Também não. Isso é conivência. Esquecer. Isso não. Isso é amnésia, não é perdão. O que perdão é, então? O perdão é uma prática importantíssima, essencial para o cristão, para nós, para o nosso desenvolvimento espiritual, porque ele tem o poder de libertar as partes envolvidas, o ofensor e o ofendido. Liberta quem ofendeu do erro dele, né? E libera o ofendido, a parte ofendida, da mágoa, liberta do rancor, liberta da raiz daquela amargura, liberta dessas coisas que vão consumindo a gente, consome o ser humano, vai minando a sua relação com as pessoas, vai minando a comunhão com Deus, que enquanto você está com raiva, você não consegue nem fazer uma prece legal. Vai estragando a sua alegria, sua saúde, vai estragando um monte de coisa. Ficar pensando nisso. O que às vezes a gente não para muito para pensar, é que esse perdão é uma coisa que acontece muito mais dentro da gente do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar sobre o perdão. É dentro da gente. Porque o perdão não é decidir se a pessoa merece ou não merece o julgamento, quem sou eu para julgar, se a pessoa está correta ou não. O perdão é muito mais que isso. O perdão significa a nossa liberdade, a liberdade nossa, dele. É entender que a gente não precisa suportar por uma coisa que não nos pertence. Tira de mim, isso não me pertence. O fato de não perdoar, às vezes faz com que a gente crie uma prisão, né? Fica limitado na nossa volta ali. E somente quem vai sair prejudicado disso? Somos nós mesmos. Também descobri no Google, o Google foi meu companheiro esses dias aí, não foi à toa, né? Perdão em aramaico, olha onde que eu fui descobrir. Aramaico, sabe o que significa? Desvencilhar-se. Perfeito, eu fiquei com aramaico, gostei muito, porque perdão, desvencilhar-se. Eu vou me livrar disso, vou alcançar uma liberdade. Perdão é isso. E a gente pode entender o perdão de 3 formas. O ato de perdoar, ser perdoado e o auto-perdão. Porque só perdão é pouco. Tem que dividir em 3 aí,
para analisar com mais detalhe. Tem que pensar. Putz, adorei estudar isso. E mesmo assim, quando eu falo o ato de perdoar, nós vamos dividir em duas formas. Veja bem, eu vou chamar de proativo e de reativo, as duas partes. O que é o perdão proativo? É o perdão gratuito, aquele que a gente pode enquadrar uma situação em que a gente percebe que a pessoa errou, o deslize do cara, o pecado dele, mas entende que ele deve ser perdoado. É mais ou menos assim, putz, não posso pensar que ele errou comigo, mas o julgamento não é meu, é de Deus. Então, como disse Jesus, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, eu vou perdoar para me libertar dessa mágoa e poder ser feliz. Eu vou perdoar, eu vou esquecer essa ofensa. Afinal de contas, o meu ofensor nem desejou me ferir, na verdade. Ah, desculpa, ele quis sim. Bom, mas se ele fez com intenção, aí que eu vou perdoar mais ainda, com mais amor, com mais compaixão. Porque eu vou perdoar porque ele está, naturalmente, doente espiritualmente, né? Frágil, merece o perdão. Se ele agiu por raiva, por ódio, caluniando, agredindo, isso só comprova que ele não está bem espiritualmente, está doente. Então, se ele nos ofende aí com intenção, vai difamando, vai falando mal, por exemplo, aí é que ele vai cair em descrédito, porque a gente continua sendo o que a gente é, não o que o ofensor diz que a gente é. Né? Então, enquanto ele alimenta essa indisposição, essa coisa ruim, esse sentimento ruim, isso vai fazendo da alma dele um preco ruim, o corpo. Né? Então, aí entra a compaixão. Perdoa. Então, perdoa, seja o que for, a quem for. Se teve intenção, se não teve. Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, perdoa. Acho que aqui a gente encerra essa primeira parte do perdão ativo. Agora vamos falar do perdão reativo. O que é esse? É quando o ofensor pede perdão. Gente, vamos combinar. Pedir perdão já é complicado, né? Perdoar é muito complicado, um esforço grande, mas pedir perdão é um esforço muito maior. Sabe por quê? Porque exige consciência, exige humildade. Isso não é fácil. Então, quando você vai fazer a avaliação desse julgamento, você tem que considerar o esforço do ofensor em reconhecer a falha, entender quanto que prejudicou e vai se redimir, e vai pedir perdão. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Em Mateus fala assim, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18. Perdoar. Falei que tem outra forma, ser perdoado. Uma é perdoar, a outra é ser perdoado. Também aqui eu vou dividir em dois, hein? Estou bem fazendo diagramas aqui. O ativo e o reativo. O que é o ativo? Eu peço perdão. Pedir perdão passa para coisas interessantes que a gente tem que analisar. O reconhecimento, a humildade, o propósito. Eu reconheço que eu errei, onde eu errei. Isso significa que pode ter prejudicado uma outra pessoa, então eu entendo o que significou para esse ofendido. Eu entendo quanto foi desnecessário, que não precisava fazer isso. Eu entendo que, por mais que possa parecer chato, e quando eu estudei isso aqui, eu pensei em várias situações, mas às vezes parece chato, mas eu vou ter que pedir desculpa, me redimindo. Várias situações passam na minha cabeça de todos nós. Nossa, eu tenho que falar ali, tem. Eu tenho que ter claro que essa é a melhor forma para eu reconduzir uma boa relação com a pessoa, com aquele que eu ofendi, né? Que isso vai trazer uma nova situação, um novo status de felicidade, de satisfação. Isso vai ajudar a melhorar também a minha evolução espiritual. Então, é bom para mim. Né?
o ativo. Agora eu vou falar do receptivo. O ofendido me perdoa sem que eu nem tenha pedido perdão. Uau, que coisa complicada, é intrigante isso, né? Errei e ninguém me avisou. Sabe quando a gente percebe? Alguém chega para a gente e fala assim, cara, você não devia ter falado daquele jeito, aquela coisa. Quantas vezes acontece isso? Espero que com vocês nunca, comigo com uma certa frequência. Ou quando a gente lembra, caramba, por que que eu fui falar aquilo? Por que que eu fiz isso? E o ofendido nem me condenou. Passou por cima disso. Não deu importância, ou seja, ele me perdoou. Que evolução, hein? Falei que eram 3 situações. Então, se nós temos quando perdoamos, quando pedimos perdão, e a terceira que é o auto-perdão. Esse aqui é importantíssimo. Auto-perdão. Eu percebo os meus erros, eu compreendo meus limites. Bom, gente, o fato é que perdoar, antes de tudo, é se perdoar, né? São situações que acontecem na vida da gente, e a gente tem que encarar isso como aprendizado, lições, que elas vão servir de base para as nossas relações. As relações estão aí para nos ensinar. Isso também faz parte, é um capítulo ali. A forma da gente se descobrir, da gente entender nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossos limites. Muitas vezes, aquele negócio que incomoda na outra pessoa, na realidade, é só um reflexo, né, da gente mesmo. Então, não ser capaz de se auto-perdoar é não respeitar a nossa condição humana. Errar é normal. Errar é humano. O problema são as exigências que a gente faz para a gente mesmo. Errar é humano, perdoar é divino. Mas a gente tem que fazer disso, desse limão, uma limonada. Parece difícil, mas não é. Eu não posso ficar me cobrando o tempo todo por coisa que eu não sei fazer direito. Ou eu aprendo a fazer, ou então eu esqueço isso. Não é para fazer. Eu não posso me exigir comportamentos que eu não me condiciono, que eu não me policio. Eu tenho que aprender. Eu não posso me cobrar por resultado que eu não alcancei. Eu não sei. Eu preciso avaliar lá, será que eu fiz por merecer? Será que eu estudei, eu trabalhei, eu corri atrás do que quer que seja para ser merecedor disso? Né? Não posso me cobrar. Esse perdão ele é importante, mas ele só vai mostrar o meu arrependimento com as minhas atitudes. Então, por que perdoar? Perdão beneficia todos os envolvidos, que eu falei no começo. Beneficia quem perdoa, traz paz espiritual, equilíbrio emocional, traz lucidez. E para o ofensor, o perdoado, melhor ainda, porque o ofensor é alguém em débito, ele precisa do perdão. Quem perdoa tem amor para dar. É um espírito que está no lucro. Ele pode doar esse perdão. Porque se a gente revidar o mal, a gente se coloca no mesmo nível do ofensor, né? Mas se a gente perdoar, a gente fica numa situação melhor. Se perdoar com inteligência, vai entendendo os limites de quem ofendeu, a gente avança mais ainda na nossa evolução espiritual. Que todo agressor, ele sofre com ele mesmo. Todo ofensor sofre. É um espírito doente, né, que a gente já falou. Ele vai espalhando todo o tóxico que envenena seu organismo. Né? A gente tem amor para dar, então a gente vai espalhando o amor que a gente tem para dar. A gente só tem que chegar naquele nível do ofensor se for para ajudar, senão nem vai. Então, quando uma ofensa deixa a gente triste, dá para imaginar como aquele ofensor deve ser triste, como a sua alma deve ser frágil. Né? Porque o que para a gente é triste,
mas é inesperado, para ele também é triste, só que habitual, né? Rotineiro, faz sempre isso. Então, acima de tudo, é preciso perdoar com sabedoria. Não precisa fazer esses diagramas aqui, mas precisa estudar. Precisa pensar na ofensa, nas suas formas. Precisa pensar no perdão, seus benefícios. Precisa pensar no ofensor, as necessidades que ele tem. E precisa pensar em nós mesmos, né? Nas nossas falhas. Precisa pensar. Então, a gente deve perdoar sim. E pedir a Deus por aqueles que ofendem, que esquecem que aquele mal que ele acha que fez, ou que a gente acha que ele fez, não fez nada. Pedir a Deus por nós também, né? A questão 661 do Livro dos Espíritos fala assim: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? O Espírito da Verdade responde: Deus sabe discernir o bem do mal e a prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém do seu procedimento, mudando o seu procedimento. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem muito mais do que as palavras. Obrigado.